Bom dia, pessoal. Nós dando continuidade aí ao capítulo de aplicações de derivada, nós vamos chegar hoje ao término com três conteúdos, tá certo? O primeiro dele trata-se de problema de maximização e minimização, tá certo? Esses problemas eles não têm um padrão pré-definido, quer dizer que esses problemas podem envolver diversas áreas de conhecimento e diversas situações. Então não existe um padrão na hora de resolver. Existe um padrão na hora de seguir os passos. E o primeiro passo desse para solucionar esses problemas é escrever precisamente qual a função que deverá ser analisada. Essa função poderá ser escrita em funções de uma ou mais variáveis. Caso ele seja escrito em função de mais de uma variável, nós sempre devemos escrever uma em função da outra, para a gente trabalhar nesse momento apenas com funções de uma variável. Então, primeiro e o mais problemático do trabalho que nós vamos ter na solução vai ser justamente a escolha desta função. Definida a função que representa a situação, aí nós vamos definir o intervalo apropriado para aplicar esta função. Lógico que quando você faz uma função, nós devemos levar em conta sempre o problema que nós estamos trabalhando. Por exemplo, se você estiver trabalhando com complemento e na resposta nós tiver um valor negativo, esse valor negativo vai ser descartado, porque valores negativos não representam complemento, eles sempre são valores não negativos, valores de áreas e assim sucessivamente. Então, nós devemos interpretar o intervalo de atuação dessa função para pegar as soluções que vão aparecer no problema e descartar aquelas que não pertencem a este intervalo. Depois de ter escolhido, de ter definido a função e escolhido e definido também o intervalo que vai trabalhar essa função, aí nós vamos aplicar o que? As definições e os teoremas. Como os problemas de maximização e minimização, todos eles vão trabalhar com a ponto de máximo e ponto de mínimo. Nesse caso, eu aconselho a vocês utilizar sempre aquele critério da derivada de segunda ordem, que é você deriva a primeira, encontra os pontos críticos, deriva a segunda, aplica esses pontos críticos, que são as raízes da derivada de primeira ordem, na derivada de segunda ordem. Se esses valores for positivo, nós vamos ter ponto de mínimo. Se for negativo, nós vamos ter ponto de máximo. Então, aqui não tem um conteúdo novo. Nós temos um vasto nós podemos utilizar toda a parte matemática que nós vimos até agora nas soluções desses problemas, tá certo? A outra parte que nós vamos ver é as regras de L'Hospital. Essas regras ela vêm para facilitar e tirar aquelas indeterminações dos limites que nós estudamos na primeira parte do conteúdo. Nós vimos que nós trabalhávamos sempre com os limites fundamentais. Então, aqui nós temos as regras do hospital. Essa regra do hospital ela nos permite resolver, tirar a indeterminação dos limites de uma forma rápida e prática usando derivada. Então, nós temos aqui dois casos a considerar que a regra do hospital são aplicadas. Quando o limite de f de x, quando x tende a igual ao limite de g de x, quando x tende a for igual a zero, e você quer encontrar o limite do quociente de f de x sobre g de x, o que nós podemos fazer? Nós podemos tirar a indeterminação derivando independentemente a função numerador e a função denominador. Quer dizer que o limite do quociente de f' sobre g' de x é o mesmo limite do quociente de f de x sobre g de x. Isso quando os limites de f forem iguais a zero. Uma outra aplicação é quando os limites, quando x tende a for igual ao infinito, ou mais infinito ou menos infinito. Quando você vai procurar o quociente, infinito sobre infinito é uma indeterminação. Então, para encontrar o limite de f de x sobre g de x, basta derivar a função numerador e a função denominador, que os limites vão ser iguais, tá certo? Então, a regra de L'Hospital só aplica nesses dois casos particulares, né? Quando nós temos indeterminação do tipo zero dividido por zero ou do tipo infinito dividido por infinito. As iguais às duas enunciadas.
zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então, nós podemos fazer um trabalho com a função de modo que nós vamos aplicar elas, tá certo? Então, qual que é a ideia? Aplicou o limite, deu zero sobre zero, ou infinito sobre infinito, deriva a função numerador, deriva a função denominador, encontra a derivada do quociente encontra o limite quociente das derivadas, tá certo? E assim nós vamos, se você pode derivar uma vez e dar de novo zero sobre zero, deriva novamente e assim sucessivamente até encontrar um número que não seja, até encontrar uma função que não dê indeterminação, tá certo, gente? A última parte do conteúdo aí no livro de aplicações de derivada trata das fórmulas de Taylor. A fórmula de Taylor consiste no método de aproximação de uma função qualquer por um polinômio, com um erro possível de ser estimado. Essa parte aqui eu não vou cobrar que vocês façam os exercícios, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos qual é o funcionamento da fórmula de Taylor, porque lá na frente vocês vão estudar a série de Taylor, que vai envolver toda essa parte polinômio, tá certo? Então, como a função polinomial é uma função mais palpável, é uma função que nós temos muitas características estudadas sobre ela, então, quando nós temos uma função que nós não conseguimos analisar o comportamento do gráfico dela, como que ela pode ser, o que que nós podemos fazer? Em um determinado intervalo, nós podemos fazer a aproximação dessa função através de uma função polinomial, que se tornasse para análise. Nós temos mais teoremas sobre essas funções, nós temos mais estudos sobre as funções polinomiais. Tá? Essa função, a grosso modo, o que que é isso? Nós podemos pegar uma função qualquer e essa função eu posso fazer uma aproximação por uma função polinomial. E esse erro nessa aproximação eu posso também fazer essa estimação. É bom vocês dar uma lida lá no conteúdo, mas não precisa fazer os exercícios. Nessa parte, nós vamos cobrar apenas que vocês resolvam os exercícios 5.12 e 5.14. Lógico que tem umas atividades anteriores, nós vamos dar os prazos necessários para vocês resolver. E nós vamos finalizar, assim, esse capítulo. Então, fique com Deus.